tudo bem com vocês? Então, você provavelmente acompanhou o lançamento da nova cédula de R$ 200. Muita gente, incluindo eu, na hora que fiquei sabendo da notícia, fiquei um pouco com medo. E por isso eu trouxe para vocês o meu professor do mestrado e que também é professor de economia, do Departamento de Economia da Unimons, para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco mais sobre essa temática. E a primeira coisa, Geraldo, que eu acho que é o medo de todo mundo é a inflação. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Boa noite, Camila, né? Na verdade, causou uma certa apreensão nas pessoas, né? O lançamento dessa nova nota de R$ 200, como se ela estivesse refletindo aí a perda de valor do dinheiro por causa da inflação, como se houvesse também por parte do governo a perda do controle do processo inflacionário. Não, isso não está acontecendo. Nós estamos aí num período de inflação muito baixa, né? Agora, com a pandemia, nós chegamos a ter deflação nos meses aí de abril e maio, medida pelo INPC, da inflação medida pelo INPC. Portanto, a inflação no ano deve se situar alguma coisa entre 4% e 4,5%. Então, para os padrões brasileiros, a inflação é muito baixa. Então, não há perda de controle do processo inflacionário. Normalmente, quando ocorre, né, a aceleração da inflação, uma consequência é a necessidade do governo emitir notas com valores cada vez maiores. Então, por quê? Porque um produto que custava R$ 1, se a inflação vai se acelerando, daí a pouco esse produto pode custar R$ 5, R$ 10, 50, R$ 100. Então, é necessária a emissão de notas que acompanhem, né, o valor das mercadorias. E isso, obviamente, demonstra que as notas, né, emitidas estão cada vez valendo menos ou estão perdendo o seu poder aquisitivo. Isso aconteceu no Brasil num período aí, né, crítico da nossa história, entre 1986 e 1994. Nós chegamos ao ponto de ter, por exemplo, o salário mínimo valendo 500 mil cruzeiros, coisa desse tipo, né? E com certa frequência o governo era obrigado a substituir notas, inclusive também adotando planos econômicos em que havia não só a substituição das notas, mas o corte de zero. Então, isso era sempre um processo difícil, dramático, às vezes confuso para a população. Chegou um tempo em que, com tanta frequência em que nós estávamos mudando as notas, que começaram a faltar heróis nacionais para serem impressos nas notas. Daqui a pouco a gente começou a imprimir notas com animais, né? Em que o Brasil tem uma riqueza muito grande. Começou a haver o risco de esgotar os animais disponíveis. Então, é uma coisa assim, muito complicada. E a partir de 94, nós tivemos, de fato, uma estabilidade de preços muito grande, uma conquista do Plano Real. Portanto, nesse momento, nós não temos nenhum problema de aceleração da inflação que justifique, portanto, que o governo emita notas com um valor maior, como R$ 200. Qual a razão que o senhor acredita que o governo fez isso? Difícil dizer. Talvez seja um governo aí pobre de realizações e que ele precisa lançar novidades, né? É algo, sim, que, na minha opinião, não tem muito efeito para a economia, sobretudo para o cidadão comum. Obviamente, pode facilitar a vida de quem faz grandes movimentações, né? Algumas legais, outras nem tanto. Então, isso vai ser certamente facilitado. Entretanto, eu acho que, ao invés de haver ênfase do governo em lançar notas de maior valor, deveria haver incentivo à inclusão bancária da população, para que, progressivamente, seja, inclusive, eliminado o uso do dinheiro em espécie, que as operações ocorram prioritariamente por meio de cartão de débito ou de crédito. Isso iria
favorecer, né, facilitar a vida das pessoas, seria uma forma de combater sonegação fiscal, certo? Atividades ilegais, porque muitas delas ocorrem com dinheiro em espécie, crimes violentos. Hoje mesmo nós tivemos um assalto, parece que em Botucatu, né, em interior de São Paulo, na madrugada, aquelas operações assim de guerrilha mesmo, para explodir caixa de banco. Certamente, se a movimentação fosse eletrônica e o dinheiro em espécie fosse banido, isso não aconteceria. Haveria o risco, obviamente, né, de hackers invadirem contas, mas, ao menos, né, essas operações dos hackers não iriam sacrificar vidas de pessoas. Então, acho que era muito mais interessante. Além desse aspecto, né, de reduzir sonegação, né, lavagem de dinheiro e atividades ilegais que utilizam dinheiro em espécie, também facilitaria a vida da população. As pessoas estão ficando aglomeradas em casas lotéricas para receber, por exemplo, auxílio emergencial. No momento em que a população não pode ficar aglomerada, as pessoas, às vezes, passam horas e horas e horas, né, na fila de uma casa lotérica. Isso é um problema. Sendo que, na verdade, se esse benefício estivesse sendo pago por meio de um cartão que pudesse ser usado no novo comércio para o pagamento de diversas despesas e compras, obviamente que isso facilitaria muito, muito, muito a vida da população e reduziria o tempo dispensado em filas, inclusive evitando também que a população possa enfrentar riscos na sua saúde. Um ponto que o senhor colocou que eu achei bem interessante é como que pode ser um facilitador para práticas ilícitas, né? Essa nova emissão de cédula. O senhor pode falar mais um pouquinho disso para a gente? Você mesmo me enviou, né, uma nota falando do caso da União Europeia, em que foi emitida a nota de 500 euros, né? E a grande crítica é que ela facilitou aí, não é, as operações ilícitas, porque com isso as pessoas podiam carregar grandes volumes de dinheiro em pacotes muito pequenos. Então, isso é de fato um problema que a gente pode ter. Isso vai facilitar essas operações ilegais de maior valor que precisam de dinheiro de espécie. Obviamente, isso também vai favorecer a vida das pessoas que usam grandes volumes de dinheiro obtidos aí de práticas ilícitas. Então, eu, certamente, como economista, não vislumbro assim, nenhuma vantagem do governo estar lançando uma nota de R$ 200 para o cidadão comum. Talvez até possa dificultar. Pense bem, um trabalhador recebe cerca de R$ 1.000 de salário, recebendo 5 notas de 200. No local mais afastado, de repente até na zona rural, ele certamente vai ter dificuldade para poder realizar as operações básicas ali do seu dia a dia com uma nota de R$ 200. Sim. Outro ponto, Geraldo, o Banco Central, eles alegaram que um dos motivos dessa nova nota é que as pessoas estavam guardando dinheiro em casa, estava tendo esse movimento por causa da pandemia. Você acha que é uma justificativa plausível isso? Não sei, não sei. Eu não vi nenhuma estatística indicando que estava havendo uma remonetização da economia, esse processo das pessoas preferirem dinheiro em espécie do que realizar, por exemplo, depósitos, né, em instituições bancárias. Acho que Inclusive, eu também procurei, porque o Banco Central alegou isso, mas eu não achei nenhum dado, sabe? Ontem eu pesquisei, mas não achei. Eu só vi que eles alegaram isso, que a população estava guardando dinheiro e que isso poderia gerar esse problema, e por isso a nova cédula é uma das justificativas. Olha, dentre tantos problemas do funcionamento do sistema financeiro nacional, né, o sistema concentrado, voltado, sistema privado, obviamente, voltado para operações de curtíssimo prazo, certo? Lucros exorbitantes que os bancos têm. Mas, especialmente por conta desse período, né, longo de inflação que o Brasil teve aí, até o início dos anos 90, o sistema bancário se modernizou muito. E ele acabou oferecendo grandes e interessantes opções de aplicações para a população, para aquelas pessoas, obviamente, que têm acesso a bancos.
E isso acabou sendo um elemento interessante para poder evitar essa monetização excessiva da economia. As pessoas, então, às vezes, né, ao invés de ficarem mantendo dinheiro em espécie, as pessoas preferem deixar o dinheiro nos bancos. Sim. A pandemia não provocou uma mudança tão expressiva assim. Eu não tenho, obviamente, dados sobre isso para apoiar, né, uma ideia de que tem havido um aumento exagerado da quantidade de dinheiro em poder do público, né, ou seja, dinheiro guardado lá debaixo do colchão ou na caixinha de sapato no fundo do guarda-roupa. Não sei se isso está acontecendo. Então, eu acho que já deu para a gente esclarecer alguns pontos, né? Eu acho que o maior medo da população brasileira, inclusive o meu, quando eu vi a notícia, era da volta da inflação, igual o senhor colocou, do final dos anos 80 para o início dos anos 90, a situação era bem difícil aqui no Brasil. E eu acho que o último ponto que a gente poderia falar é só sobre a desvalorização da moeda, que o senhor já colocou que isso não existe, mas só para a gente fechar para o pessoal. Não, no momento há um relativo controle dos preços. Isso é medido pela própria inflação, um índice importante, né, sobretudo para a maior parte da população, né, que ganha aí de 1 a 5 salários mínimos, né, que é a base de cálculo, ou compõe, diríamos que a metodologia do INPC, né, utiliza como referência uma cesta de bens e serviços de quem ganha de 1 a 5 salários mínimos. E, portanto, difícil dizer que tenha havido perda de controle da inflação, inclusive para esse segmento, né, ou para essa cesta de quem ganha de 1 a 5 salários mínimos. Não há nenhum indicador de que o Brasil esteja enfrentando um processo de recrudescimento da inflação, que a inflação volte a ser uma ameaça. Ao contrário, a inflação sendo muito baixa, a prioridade do governo deveria ser criar mecanismos para poder contornar a crise econômica muito forte. A economia já estava desacelerada antes da pandemia e a pandemia acabou gerando uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. Enquanto que em outros países os governos têm se mostrado muito ativos, né, para poder proteger a economia, aqui no Brasil as medidas foram, infelizmente, muito tímidas ainda. Tem muito do Paulo Guedes, né, como ministro da Economia, o que ele acredita de ideologia. O fundamentalismo do Paulo Guedes, né? Alguns até chamam de terraplanismo do Paulo Guedes. Terraplanismo. O terraplanismo econômico. Ele se assenta, né, em princípios, né, que são, como diria um ex-líder sindical, imexíveis. Né? Ele não flexibiliza, né, essa visão econômica, é partidário de uma política extremamente austera. Inclusive, economistas que no passado, né, defendiam políticas mais austeras, estão defendendo que, neste momento, deve haver uma maior flexibilização, expansão de gasto do governo, facilitação do crédito, né, expansão, portanto, aí, da oferta de moeda para contornar e proteger a economia. E, obviamente, proteger os empregos, né, proteger as empresas de um quadro pior. Geraldo, queria muito agradecer, apesar de ter sido curto, o senhor conseguiu me acalmar ontem. Eu acho que as pessoas também, ao ver esse vídeo, vão ficar mais calmas, vão perceber que não tem por que ter tanto medo, né? Eu vi muito rebuliço na internet ontem por causa do lançamento, com medo da inflação, da desvalorização da moeda, inclusive eu. Eu queria agradecer a sua presença e dizer a todos que, se você gostou, se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai tentar responder.